Olá, você está no canal Hidros Meio Ambiente. Você já ouviu falar do que são os ciclos biogeoquímicos? Entre eles, nós temos o ciclo da água ou ciclo hidrológico. Hoje nós estamos iniciando uma série de vídeos nos quais falaremos não só do ciclo da água, mas também a respeito de outros ciclos biogeoquímicos, como o ciclo do oxigênio, o ciclo do enxofre, entre muitos outros. Fica comigo até o final desse vídeo e hoje nós falaremos a respeito do ciclo hidrológico. Hoje nós falaremos sobre ciclos biogeoquímicos. O que são os ciclos biogeoquímicos? Eles compreendem o movimento de todos os elementos e compostos essenciais à vida no interior dos meios físicos, que são o ar, a água e o solo, ou seja, todos aqueles elementos que compõem a biosfera, tanto nos seus meios biótico como abiótico. O meio biótico é onde está toda a biota, todos os elementos biológicos, os seres biológicos, os seres vivos. O meio abiótico é o meio físico, onde não há os seres vivos. Os ciclos biogeoquímicos compreendem as relações entre espécies e ambiente físico e são caracterizadas por uma constante permuta ou troca de elementos em uma atividade cíclica, com etapas tanto biológicas como físicas, como químicas, que se alternam, sendo mais estritamente cíclico no seu aspecto químico. Daí então a denominação ciclo biogeoquímico, bio de biologia, de meio biótico, geo de terra, de solo, de componente geoquímico e químico especificamente com relação aos compostos químicos que circulam na biosfera. Temos entre os ciclos biogeoquímicos o primeiro deles como o ciclo da água ou ciclo hidrológico. Temos também o ciclo do carbono, que é o elemento base de toda a vida, de todos os seres vivos, constituinte dos seres vivos. O ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio, que são gases, o ciclo do enxofre e também o ciclo do fósforo e o ciclo do mercúrio. Estes ciclos nós falaremos em outros vídeos posteriores. Hoje nós vamos falar do ciclo biogeoquímico da água ou ciclo hidrológico. E para tanto nós vamos analisar rapidamente a distribuição das águas no planeta Terra. Esse número é bastante variável dependendo dos autores, dependendo da mensuração que foi feita por cada autor. O número que nós temos aqui de Peixoto e Hort, de 1990, é de 1,384 vezes 10 a 15 metros cúbicos. Mas o importante é nós notarmos que, mesmo com variações, os oceanos são aqueles que detêm a maior parcela da água existente dentro deste grande ciclo chamado ciclo hidrológico no planeta Terra. Cerca de quase 98% da água que se encontra circulando no planeta é constituída de água salgada, sendo que depois nós temos os lagos e os rios com cerca de 0,014%, as geleiras com 1,8%, a atmosfera com 0,00094%, as águas subterrâneas com 0,61% e a água que circula na própria biosfera com 0,00043%, portanto, entre todos esses números, o menor número dentre os outros locais. Aqui nós podemos ver um balanço quantitativo do ciclo hidrológico, considerando o oceano, considerando a superfície da Terra, a superfície terrestre, considerando a atmosfera com as nuvens, considerando o subsolo e todos os processos ou fases que estão envolvidos no ciclo hidrológico. Começamos aqui pela precipitação com 98 mil quilômetros cúbicos e também a precipitação
A precipitação aqui, primeiramente, considerando a precipitação sobre áreas terrestres. E também a precipitação que ocorre nos oceanos, sobre os oceanos. Sendo a precipitação que ocorre sobre os oceanos em volume muito maior do que a precipitação que ocorre sobre o continente, sobre as áreas de terra. Também temos a evaporação com cerca de 60 mil quilômetros cúbicos. E sendo essa evaporação, a evaporação que ocorre também na crosta terrestre, nas áreas recobertas de terra, menor do que a evaporação que ocorre naturalmente nos oceanos. Cerca de 320 mil quilômetros cúbicos nos oceanos e 60 mil quilômetros cúbicos nas áreas recobertas de terra, totalizando um total evaporado de 380 mil quilômetros cúbicos. Temos também o escoamento superficial resultante da precipitação como sendo um valor bastante menor, de 36 mil quilômetros cúbicos. Temos os processos de infiltração no subsolo, através do solo e no subsolo. E por sua vez a recarga de aquíferos através desses processos de infiltração que vão também terminar nos oceanos. Esses números também são números que variam dependendo de cada autor, dependendo de cada estudo realizado para esse balanço quantitativo. Temos aqui mais uma vez a representação do ciclo hidrológico com a precipitação, com a infiltração da precipitação das chuvas, com a infiltração abastecendo e constituindo o nível freático dos lençóis freáticos e, por consequência, o surgimento através de afloramento, formando os corpos d'água superficiais como lagos, como rios, como córregos, e também a evaporação com este ciclo constante, que é um ciclo biogeoquímico que ocorre ao longo de todo o tempo e constantemente. A água do planeta então está em constante movimento. Ela precipita sob a forma de chuva, sob a forma de granizo, sob a forma de neve, a partir da atmosfera. Quando ela cai, uma parte se evapora, a outra flui através dos rios e a outra se infiltra através da terra e debaixo da terra. Quando chega ao mar, quando chega aos oceanos, devido à ação dos raios solares, uma grande quantidade de água volta a evaporar e volta dessa maneira à atmosfera. Esse vapor na atmosfera se resfria e se condensa, convertendo-se em pequenas gotas de água que, ao acumular-se, tornando-se maiores, vão precipitar, gerando as chuvas. E o ciclo então não se detém, ele continua incessantemente. O ciclo da água então, ou hidrológico, é o fenômeno global de circulação fechada da água entre a superfície terrestre e a atmosfera. E ele é impulsionado fundamentalmente pela energia solar, associada à gravidade terrestre e à rotação da Terra também. Portanto, nós temos como fenômenos físicos que são os motores, chamados assim motores do ciclo hidrológico, a precipitação e a evaporação, que alimentam constantemente e também através dos demais fenômenos que já falamos, e nós vamos detalhar mais, a precipitação e a evaporação como fenômenos motores desse grande ciclo da água. O ciclo hidrológico é importante nós ressaltarmos que ele é fechado a nível global, ou seja, a nível de planeta. Ele é um ciclo fechado, mas ele é aberto a nível local. Então, dependendo do local que é considerado, ele é aberto. E este local considerado, ele interage com os demais locais, por sua vez, fechando o ciclo a nível global. Sendo que a quantidade de água doce no planeta, como nós vimos no slide anterior, baseado na fonte Peixoto e Oort, sabemos que ela é finita, sendo que a maior parte dela é constituída de água salgada. Uma parcela muito pequena sendo de água doce, e mesmo assim, parte dessa água doce está diretamente disponível, sendo que parte dela, a maior parte, aliás, não é diretamente disponível. Portanto, quando há ameaça às reservas de água,
pela degradação ambiental, nós teremos todos os problemas, a crise da água que nós estamos vivendo, por exemplo, nesta presente década. Mais uma vez aqui nós vemos o ciclo hidrológico representado neste outro esquema, como um ciclo aqui de precipitação, de evaporação, através da evaporação das águas dos mares, dos oceanos, dos rios, dos lagos, dos córregos. Nós temos então a manutenção de um nível hidrostático que forma os mananciais superficiais. Temos o movimento da água subterrânea que forma também o nível freático. Temos as águas decorrentes do escoamento e do derretimento das geleiras, das neves e de outros fenômenos climáticos. O ciclo hidrológico representa o percurso da água desde a atmosfera, passando por diversas fases, das quais nós já vimos algumas, as principais, até voltar novamente para a própria atmosfera, formando então um ciclo. As diversas fases então são basicamente a precipitação, o escoamento superficial, a infiltração, o escoamento subterrâneo, a evaporação, como mostramos na figura anterior e nas demais. E aqui nós vamos detalhar os processos ou fases e analisarmos mais profundamente cada um deles. A detenção é a parte da precipitação, ou seja, das chuvas, ou parte das chuvas que fica retida na vegetação, nas depressões do terreno e nas construções, e também nos elementos vegetais da paisagem, como as árvores, como as folhas, como a vegetação como um todo. Essa massa de água retorna à atmosfera pela ação da evaporação ou vai penetrar no solo pelo fenômeno da infiltração, atingindo então os lençóis freáticos e formando então os mananciais subterrâneos. O escoamento superficial é uma outra fase, constituída pela água que escoa sobre o solo, fluindo para locais de altitudes inferiores, para as partes mais baixas, até atingir também um corpo d'água, como um rio, como um lago, como um oceano, e assim por diante. A água que compõe o escoamento superficial pode também sofrer infiltração para as camadas superiores do solo, pode ficar retida no solo, ou então sofrer evaporação. Isso vai depender também do tempo de escoamento dessas águas sobre o solo. A infiltração, por sua vez, é constituída pela água que infiltra e que pode sofrer também evaporação. Pode ser utilizada agora pela vegetação, pode escoar ao longo da camada superior do solo ou então alimentar o lençol de água subterrâneo, como já falamos. Já o escoamento subterrâneo, ele é constituído por parte da água infiltrada na camada superior do solo, sendo bem mais lento do que o escoamento superficial, porque nós temos uma modificação na estrutura, na constituição do solo, que faz com que esse escoamento então seja mais lento em velocidade. Parte desse escoamento ele alimenta os rios e os lagos, além de ser responsável pela manutenção desses corpos d'água durante as épocas de estiagem. Daí então a importância do escoamento subterrâneo. Já a evapotranspiração é a parte da água que existe no solo que é utilizada pela vegetação e é eliminada pelas folhas na forma de vapor, ou seja, ela alimenta o processo de evaporação, mas é um processo diferenciado chamado de evapotranspiração, justamente porque ela é eliminada pela vegetação. Já a evaporação em si, ela em qualquer das fases descritas anteriormente, faz com que a água possa voltar à atmosfera na forma de vapor, reiniciando então o ciclo hidrológico. E a precipitação naturalmente é a água que cai sobre o solo, a água da chuva, ou então sobre um outro corpo de água, e vai então sendo absorvida por esses corpos d'água. Temos aqui então a bibliografia básica para esta aula, como sempre temos colocado nos nossos vídeos, e eu convido você a que compartilhe este vídeo, para que se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva,
para que você possa acompanhar todos os vídeos, acompanhar os conteúdos que já estão postados ali, que você curta, que você interaja sobre as variadas formas disponíveis. Eu te aguardo até o próximo vídeo e agradeço a sua presença nesse momento. Até mais!